Olá a todos, meu nome é André Capaldo Amaral e é com muita satisfação que eu apresento este vídeo como uma parte introdutória da assistência espiritual. Como todos sabem, semanalmente a assistência se inicia com uma preleção, onde um companheiro aborda temas do Evangelho de Jesus com uma forma introdutória, uma forma inicial de ligação com o plano espiritual, de equilíbrio, de harmonização, antes que a assistência espiritual, por meio dos passes, possa ser instituída. O objetivo desse bate-papo inicial, como todos já devem ter percebido, é estudar um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus, que estão contidos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é fortemente recomendado para que possa ser estudado amplamente, pois conhecendo os ensinamentos do Mestre, seguindo as suas orientações, certamente cada um de nós irá alcançar a paz, a serenidade, passaremos a entender melhor os objetivos, dos planos que Deus traçou para cada um de nós e nos beneficiar desses ensinamentos, em prol de uma vida mais serena, pensando mais nos aspectos espirituais do que nos aspectos materiais que nos cercam. Aproveitamos então esse momento para nos envolver com toda essa energia de paz e amor da espiritualidade amiga, que possamos respirar fundo, serenar a nossa mente, nos conectar com Jesus, nos conectar com Deus, nosso Pai, e com essa conexão fortalecida, aproveitarmos os ensinamentos e as energias que nos serão disponibilizadas em nosso próprio benefício. Cada semana discutimos um tema ou refletimos uma parte deste Evangelho do Cristo, como eu disse há pouco, de fundamental importância para que nós possamos nortear os nossos pensamentos e também nortear as nossas ações em prol do nosso crescimento espiritual. O capítulo da reflexão de hoje é o capítulo 7 do Evangelho, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E peço a licença para vocês para ler um pequeno trecho desse Evangelho, para que a nossa reflexão depois possa se iniciar. Esse capítulo é um capítulo muito importante do Evangelho, onde ele chama a atenção para a importância de lapidarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, desenvolvermos as nossas virtudes e tentarmos nos livrar dos nossos vícios e defeitos. E ele aponta aqui como um dos principais defeitos o orgulho que ainda nós, às vezes, baseamos o nosso comportamento, e ele recomenda fortemente que possamos trabalhar a nossa humildade. E isso fica muito claro nesse trecho que eu farei a leitura agora e depois mais algumas palavras. Então, naquela hora, segundo o Evangelho, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não fizerdes como os meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus 17, de 1 a 5. Como eu falei há pouco, esse capítulo aborda de maneira muito aprofundada a importância da humildade. E coloca isso claramente nessas palavras. Mas por que, afinal, Jesus disse que todo aquele que se comportar como um menino será o maior no reino dos céus? Primeiro, é importante aquela reflexão que é sempre muito clara do que se quer dizer com o reino do céu.
né? Como nós temos também, nitidamente, num outro capítulo do Evangelho, que chama Meu Reino Não É Deste Mundo, lá fica muito clara a ideia de que o mundo é um mundo de Deus, é um mundo espiritual, que este é o verdadeiro mundo, aquele com o qual nós devemos nos esforçar para alcançar. Essa seria a meta. E que para alcançar esse mundo pleno, esse mundo de amor, esse mundo feliz, que é o mundo de Deus, que é o reino de Deus, nós, quanto espíritos, precisamos evoluir, sobretudo do ponto de vista moral e espiritual. Então, quando Jesus comenta que o maior no reino de Deus é aquele que se comporta como um menino, ele faz uma analogia para que possamos alcançar, por nosso próprio merecimento, o reino de Deus, ou alcançarmos de forma plena o mundo espiritual, nós precisamos que o nosso espírito esteja leve, que nosso espírito seja um espírito humilde, não é? Que tenha evoluído, que tenha desapegado desses benefícios ou desse mundo material e foque apenas no bem-estar do espírito. E por que a analogia com a criança? Como todos sabemos, sobretudo as crianças em tenra idade, elas têm uma ingenuidade inata, né? Um sentimento puro, um pensamento puro, que chama a atenção de todos os adultos, né? Tanto é que faz com que as pessoas normalmente tenham um carinho, um amor muito grande por essas crianças, tamanha essa forma pura pela qual as crianças se comportam. Jesus diz que nós, quanto espíritos, deveríamos nos assemelhar a essas crianças, com um espírito leve, com um espírito sereno, com um coração repleto de bondade, com as nossas virtudes se sobressaindo. Mas, logicamente, isso depende da maneira como nós nos comportamos nessa vida atual. É como se Jesus dissesse para que vocês possam aprimorar ou desenvolver o seu espírito moralmente. É preciso que cada um de nós faça as correções importantes, interiores, fazendo com que o nosso espírito a cada vez mais pense, reflita e haja de uma forma correta, de uma forma pura, repleto de amor, sem rancor, sem ódio, né? Que acaba ainda sendo manifestado por cada um de nós. Então, nesse ponto, que seria talvez o ponto que mais exemplifica esse capítulo, Jesus dá uma orientação para cada um de nós, que cada um de nós possa avaliar interiormente como ainda, em que grau de evolução espiritual nós nos encontramos. Não é? Ainda apresentamos, certamente, vícios e defeitos. Isso é comum dessa etapa em que nos encontramos da vida. É isso que Deus está nos proporcionando, e isso é o que deve nos motivar a melhorar o nosso espírito. Então, enfrentar essas dificuldades, vencer esses vícios e defeitos e desenvolver virtudes é o grande objetivo que Deus impôs para cada um de nós. E esta orientação que é dada nesse capítulo é como devemos nos comportar como espíritos para que nós possamos alcançar essa plenitude evolutiva espiritual e usufruir desse mundo perfeito que Deus planeja para cada um de nós. Então, olhar para a criança em tenra idade, perceber aquela ingenuidade, aquele amor, aquele carinho, comportarmos-nos como esta criança no transcorrer da nossa evolução, aprendemos a viver de uma maneira humilde, né? É o caminho que nos levará até o alcance dos nossos objetivos. Porém, sabemos que nem sempre é fácil nos comportarmos de forma contínua
deixando manifestar de forma plena o nosso amor e a nossa humildade. A vida, como nós nos encontramos nessa etapa encarnatória, acaba nos impondo condições ou circunstâncias que exatamente nos colocam frente a frente com aqueles vícios e defeitos ainda arraigados em cada um de nós. E enfrentá-los é uma forma exatamente de superar essas dificuldades e desenvolver o nosso espírito. Então, daí o motivo pelo qual nós compreendemos de forma muito clara a importância dessas intercorrências do sofrimento em nossas vidas, que acabam funcionando como se fossem alertas, oportunidades que nos forçam a parar e pensar: será que estamos indo no caminho correto? Não é? Como eu disse há pouco, em alguns momentos nós nos envolvemos de uma forma tão severa, tão forte, com a rotina na vida material, que acabamos, por vezes, pesando mais essa parte material do que a parte espiritual e moral. Priorizamos mais as conquistas materiais do que as conquistas espirituais. E exatamente quando isso acontece, é que nós nos desvirtuamos do nosso caminho espiritual. E essas dificuldades que às vezes se impõem, acabam funcionando, como eu disse, como sinais de alerta. Oportunidade de identificarmos que este não é o caminho programado por Deus para cada um de nós. E a partir do momento que nós vivenciamos essas dificuldades, nós acabamos restaurando aquele pensamento inicial do que o que realmente será importante na minha vida. Será que ter todos esses benefícios materiais será útil para mim? Não é? Ou será que eu deveria priorizar mais os benefícios espirituais que também precisam ser valorizados? Não é? Quando nós enfrentamos uma dificuldade, naturalmente esta dúvida recai sobre cada um de nós. E a gente acaba como se fosse revivendo, né, reforçando a ideia de que, sem sombra de dúvidas, o benefício, o investimento e o benefício espiritual, eles se sobressaem imensamente em relação à matéria. Quando deixamos o nosso corpo físico, né, quando retornamos ao plano espiritual, não há nada de que seja conquistado de ordem material que nos acompanha. Ou seja, o que disso será proveitoso para nós quanto vida espiritual novamente? Por outro lado, todos os benefícios espirituais que são alcançados, eles nos acompanham eternamente. Isto é claro agora que nós estamos pensando nisso, talvez, num momento sereno em nossas mentes. E quando nós retornamos à correria do dia a dia, às vezes nem paramos para pensar, né? E fica claro o quanto esses alertas, né? O quanto essas circunstâncias, esses contratempos em nossas vidas são fundamentais. Uma das coisas que mais nos força a esta reflexão são as doenças que às vezes nos acometem. Penso eu que talvez muito de nós estejamos engajados nessa assistência espiritual exatamente porque a doença nos aflige ou aflige alguém a quem amamos. E nesse momento de entorpecimento de pensamento, de sofrimento, não é? Nesse momento de vulnerabilidade, nós nos encontramos com um sofrimento que nos consome. E exatamente procurar assistência espiritual é o que nos trará o conforto, né? Mas ao mesmo tempo nos trará a reflexão. Esse é o ponto importante. Por que será que eu estou passando por essa dificuldade? Por que será que eu estou passando por essa doença? Né? Ao invés de pensarmos nisso como uma punição, é fundamental que pensemos nisso como uma oportunidade de reflexão, de resgatar aquele objetivo primordial, que é evoluirmos o nosso espírito e não dedicarmos o nosso tempo à matéria. Sem sombra de dúvidas, a doença é uma das poucas oportunidades que realmente nos faz parar para pensar em nossas vidas,
né? Vejam o que estamos passando nessa pandemia do Covid. Tantas perdas, né? Tantos desencarnes, tanto sofrimento, né? Como eu disse há pouco, é possível que entendamos isso como uma catástrofe, um problema, né? Mas que nós possamos entender isso como um momento de reflexão, como uma oportunidade de melhoria. Talvez poucas vezes na história tenha ficado tão clara a importância individual de cada um para o bem comum. O como é importante o nosso comportamento para a vida do próximo. Talvez nunca tenha ficado tão claro quanto é importante eu cuidar da minha vida, mas cuidar da vida alheia. Esse é o nosso papel no planeta. Essa é a missão que também Deus dá de oportunidade para cada um de nós. Então, se a doença nos afligiu, certamente é porque nós estávamos indo no caminho não muito correto. Talvez estejamos priorizando as coisas erradas. E vem a doença ou vem um sofrimento para que a gente possa parar um pouco, refletir melhor nas coisas, identificarmos o que realmente a gente quer para o nosso futuro quanto um espírito imortal. Talvez a doença modifique as nossas vidas. A gente recupere as nossas metas específicas. A gente volte a entender que o espírito é mais importante do que a matéria. E é esse ensinamento que nos traz o sofrimento e a doença, que acaba sendo o combustível propulsor que nos impulsiona, que nos motiva, que nos ampara nesse processo de evolução do espírito. Aproveitemos, então, essas circunstâncias de sofrimento da melhor maneira possível para o nosso espírito. Certamente encontraremos um espírito melhor após passarmos por esses momentos de dificuldade e de adoecimento. Então, esses momentos, esses sinais de alerta, né, certamente eles são criados baseados nos nossos defeitos, nos nossos excessos, na valorização dos bens materiais, talvez, muito trabalho, vícios como o álcool, como o cigarro, o descontrole com os exercícios, o descontrole com a alimentação. Todos esses excessos é que acabam nos levando ao surgimento dessas doenças. Como eu disse, que acabam funcionando como um sinal de alerta. Que a gente possa entender esse sinal. Que a gente possa lutar para melhorar as coisas que nos levaram até esse momento, e certamente nós seremos beneficiados, porque a gente vai retornar à essência, porque a gente vai voltar a valorizar o nosso espírito, direcionar nossas ações, pensamentos e sentimentos para o amor de Deus, para o bem-estar da população como um todo, né, do mundo como um todo. É isso que Deus espera de cada um de nós. E que esta reflexão traga para cada um a oportunidade de revisar o que é que nós temos priorizado em nossas vidas nesses últimos anos ou nessa encarnação como um todo. E que nós possamos tirar daí as informações que irão nos ajudar a ultrapassar as dificuldades e alcançarmos os nossos objetivos espirituais. Essa é a reflexão desse capítulo. Espero que tenha colaborado com a reflexão de cada um de vocês. Desejo aqui que todos tenhamos uma noite muito especial, todos tenhamos uma semana muito especial e que aproveitemos essa semana exatamente para uma reflexão mais ampla, para que nós possamos voltar aos nossos objetivos essenciais e caminharmos no sentido que Deus trilhou para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.